Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 30, do dia 9 de novembro. Diferença entre o amor criado e o amor criador. Dotes que Deus deu às criaturas. Exemplo. Agora, Luísa falando. Vivo entre contínuas privações de meu doce Jesus. Ah, sem ele não encontro meu centro, onde empreender o voo para repousar. Não encontro a guia a que me possa confiar. Não encontro aquele com tanto amor, fazendo-me de mestre, me dava as lições mais sublimes. Suas palavras eram chuvas de alegria, de amor, de agradecimento sobre minha pobre alma. E agora tudo é silêncio profundo. Gostaria que o céu, o sol, o mar, toda a terra derramassem lágrimas para chorar aquele que não encontro mais e que não sei para onde dirigir os seus passos. Mas ai de mim, ninguém me aponta, ninguém tem piedade de mim. Ah, Jesus, regressa, regressa àquela qual tu mesmo lhe disseste que não querias outra coisa, e sim que só vivesse para ti e contigo. E agora, tudo acabou. Meu pobre coração está cheio, e quem sabe quantas coisas quer dizer da pena que sente pela privação de seu Jesus, de sua vida, de seu tudo. Por isso passo adiante e ponho ponto. Depois, enquanto me encontrava no arrebatamento das amarguras, estava seguindo os atos da divina vontade. Num instante, tudo me fez presente e meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver, todo ternura me disse. Então aqui, Luiz está chorando, né? A amargura dela, a tristeza dela pela privação de Jesus, porque Jesus não vinha, né? Não vinha. Ela sentia que Jesus não, mas Jesus estava sempre junto com ela. Ela não via Jesus fisicamente, né? Ali ao lado dela, mas Jesus estava sempre dentro do coração dela, sempre com ela. Aí Jesus fala para ela: minha filha, coragem. Meu amor não tem termo. E por isso amo a criatura com amor infinito e insuperável. Você diz me amar, mas que diferença há entre o amor criado e o amor criador? Uma imagem de diferença dá-te a criação. Olha o sol, a sua luz e o seu calor enche o teu olho, investe toda a tua pessoa. No entanto, quanta luz tomas? Pouquíssima, apenas uma sombra da sua luz. E aquela luz do sol que ficou é tão vasta que pode vestir toda a terra. Isto é símbolo do teu pequeno amor criado,
que quando te sentisses cheia até a borda, é sempre pequeno. O amor do teu Criador é mais que o sol, permanece sempre imenso e infinito, e dominando sobre tudo, leva a criatura ao seu infinito, no seu triunfo de amor, fazendo-a viver sob a chuva contínua do seu amor criador. Então, aqui, o que Jesus está dizendo para Luísa? Ele está dizendo para ela que o amor dela, comparado com o amor dele, o amor da Luísa por Jesus, comparado com o amor de Jesus para com Luísa, é muito pequeno. É o amor do Criador, é o amor de Jesus. O amor da criatura é a Luísa. Então, o que Jesus compara? Jesus compara o sol. Jesus fala para ela assim, olha a luz do sol. A luz do sol é imensa, 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 imensa. Ele abrange o mundo inteiro, a luz do sol. E você? O que você consegue ver da luz do sol com os seus olhos? Muito pouco, não é verdade? A gente olha a luz do sol, que a gente consegue enxergar um pouco desse espaço que a gente consegue ver, só, mais nada, né? Mas a luz do sol abrange o mundo inteiro. Tão grande que ela é imensa. Mundo fora, no mundo inteiro. Então, o que acontece? Jesus compara o amor dele é a luz do sol. O amor da Luísa são os olhos dela, o que o olho dela consegue enxergar, mais nada. O amor dela perde o amor dele por ela. É isso que comparar. Quão é pequeno o amor dela por Jesus, comparado com o amor que Jesus tem por ela. Isso que Jesus quis explicar. O amor do teu Criador, mais do que o sol, permanece sempre imenso e infinito, e dominando sobre tudo, leva a criatura no seu triunfo de amor, fazendo-a viver sob a chuva contínua do seu amor criador. Então, para a gente ter uma ideia do amor de Deus, a gente começa a imaginar. Desde o momento que a gente abre os olhos, você já tem que agradecer a Deus o dom da vida. Você está vivo, você amanheceu vivo, já é um dom, já é o amor de Deus te dando o dom da vida. Quando você respira, é o ar que Deus está te dando para você respirar. Quando seu coração bate, é a vida que Deus está te dando para você viver. Quando você consegue ver, falar, ouvir, andar, é Deus agindo, movimentando através do seu amor de Deus ali. Quando você levanta, vai ali lavar o rosto, o que está acontecendo? A água que você usa para lavar seu rosto é o amor de Deus ali para você. Aquela água. O alimento que você vai tomar um café é Deus que te deu. Então o amor de Deus está em tudo. Tudo que nos serve. Por fora e por dentro de nós. Entendeu? Então, nós somos movimento. Tudo que a gente, os movimentos, nossa, se a gente consegue ver, ouvir, falar, tudo são atos de Deus em nós. Deus, a divina vontade agindo dentro de nós. Então, o amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que nos envolve por dentro, por fora, tudo. Tudo é o amor de Deus por nós. Então, como que a gente não vai comparar o amor nosso para com Deus? O nosso amor para com ele é um amor interesseiro. Amor limitado. A gente faz as coisas para Deus só pensando na gente mesmo. Receber, né? É sempre receber, né? Então, o nosso amor é muito pequeno. Outro símbolo é a água. Você a bebe, mas quando bebe, em comparação com a água que existe nos mares, nos rios, nos poços, nas montanhas da terra, pode-se dizer que pouquíssima. E aqui fica simboliza o amor criante. Então, Jesus compara de novo o nosso amor com a água. Por exemplo, assim, a água que você consegue beber é o mínimo, né? Comparada com a água do mar, certo? Com a água das cascatas, com a água dos lagos, com a água dos rios. Toda a água que Jesus dá para nós, que existe no mundo. Vocês podem ter uma ideia, o nosso planeta, a Terra, ele é mais água do que terra. Tem mais água do que terra.
Então, a água que existe, que Deus dá para nós, que existe no mundo, é imensa. E o que é a água que você consegue beber perto de tudo isso? Nada, não é? Então, isso é comparado o nosso amor com o amor de Deus. O amor de Deus representa todas as águas que existem no mundo, que é o que Deus dá para nós. E o nosso amor para com Ele, você representa aquela água, aquele copo d'água que você consegue beber. Em que virtude própria possui mares imensos e sabe amar com amor. Imenso a pequena criatura. A mesma terra te indica seu pequeno amor. De quanta terra tens necessidade para apoiar teus pés? Apenas um pequeno espaço. E aquela que sobra, como é grande. Então, Jesus compara de novo o nosso amor com a terra. Olha o mundo inteiro. Quanto espaço tem no mundo de terra para você pisar? No mundo inteiro. E olha o espaço de terra que você precisa do seu pé para pisar. É muito pouco. Né? Teu pé, você faz isso aqui, ó. O que seu pé necessita para apoiar? Só isso aqui. Perto do mundo de terra que existe no mundo para você possa andar. Então, tudo isso é a comparação que Jesus faz do nosso amor com o amor dele para nós. A imensa terra te indica seu pequeno amor. De quanta terra tens necessidade para apoiar teus pés? Apenas um pequeno espaço. E aquela que sobra, como é grande. Assim entra o amor do Criador e o amor da criatura. Há uma diferença distante e imensurável. Além disso, deves acrescentar que o Criador, ao criar o homem, o dotou de suas propriedades. Assim que o dotou de seu amor, de sua santidade, de sua bondade, o dotou de inteligência, de beleza, em suma, de todas nossas qualidades divinas, nós dotamos o homem, dando-lhe o livre-arbítrio para que pudesse colocar em comércio nosso dote, engrandecendo-a sempre mais, segundo que mais ou menos crescia, colocando também de seus atos em nossas mesmas qualidades divinas, como encargo de trabalho que recebia para conservar-se e engrandecer o dote dado por nós, porque a nossa sabedoria infinita não quis pôr fora a obra das nossas mãos criadoras, parto nosso e de nosso filho, sem lhe dar o nosso. Nosso amor não suportaria colocá-lo fora à luz do dia, despojado e sem propriedades. Não teria sido obra digna de nossas mãos, criadora, e se nada lhe tivéssemos dado. Nosso amor não se sentiria tão levado a amá-lo, porque é nosso, tem do nosso e custou tanto do nosso amor. O amamos tanto até pôr nele minha vida. As coisas, quando nada custam e nada se dá, não se amam. E é propriamente isto que mantém sempre acesa, sempre viva, a fogueira ardente do nosso amor. Porque muito demos e ainda damos agora à criatura. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que Deus, ao criar o homem, ele dotou ele de todas as suas propriedades. O que Deus fez? Deus dotou o homem de seu amor, de sua santidade, de sua bondade, de sua inteligência, de sua beleza, de todas as suas qualidades divinas. Deus dotou o homem, dando a ele também o livre-arbítrio. Então, Deus criou o homem de todas as suas qualidades divinas e deu a ele o livre-arbítrio, para que ele pudesse ter a sua própria vontade, para que pudesse colocar em comércio nosso dote, engrandecendo-a
sempre mais, segundo que mais ou menos crescia, colocando também seus atos em nossas mesmas qualidades divinas, como encargo de trabalho que recebia. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que ao dar o livre-arbítrio para o homem, ele pudesse colocar em comércio nosso dote. O que quer dizer? Para que ele pudesse fazer crescer sempre mais. O que é comércio? Comércio é quando você pega, vamos supor, a pessoa pega um dinheiro e faz aquele dinheiro multiplicar, né? É um comércio. Então, aí o que Deus fez? Deu os dotes, todos os seus dotes ao homem e o livre-arbítrio, para que o homem pudesse multiplicar esses dotes. É isso que quer dizer o comércio. Engrandecendo sempre mais, segundo que mais ou menos crescia. Então, quanto mais ia crescendo esses dotes, mais, né, ia multiplicando esses dotes, né, ele ia, segundo mais ou menos, crescia, colocando também de seus atos em nossas mesmas qualidades divinas. Então, ele ia fazendo seus atos, né, que também eram divinos, né, na divina vontade, ele ia crescendo esses dotes que Deus dava a ele. Como encargo de trabalho que recebia para conservar-se e engrandecer o dote dado por nós. Então, tá vendo? Então, Deus faz, ele dando livre-arbítrio ao homem, o homem ia querer aumentar sempre mais aqueles dotes que ele recebia de Deus, né? Recebia. Engrandecer o dote dado por nós, porque a nossa sabedoria infinita não quis pôr fora a obra das nossas mãos criadoras. Parto nosso e nosso filho, sem lhe dar o nosso. Então, Deus não ia colocar, né, um filho no mundo e não dar a ele, né, a ele tudo aquilo que era dele. Igual o pai. Um pai, quando tem um filho, né, ele quer dar ao filho tudo aquilo que é dele. Ele quer dar para o filho. Então, assim é o que Jesus está dizendo aqui, né? Também, Deus também não ia por fora, quer dizer, uma obra de suas mãos, né, criadora, que é o parto nosso e nosso filho, que é o homem, sem lhe dar do nosso, de tudo aquilo que era dele, que é de Deus. Então, Deus deu a nós todos os seus, os seus dons, né, que ele fala ali em cima, né? Que amor, quer ver? Cima, né? Que Deus dotou o homem de todas as suas propriedades, né? De sua santidade, sua bondade, sua inteligência, sua beleza, enfim, tudo, né? Dotou o homem de tudo isso. Então, quis dar a ele tudo aquilo que era dele, né? Que é pai. E nosso amor não suportaria colocá-lo fora à luz do dia, despojado e sem propriedades. Então, Deus não ia pôr o filho, né, ao mundo, né, sem dar a ele despojado, sem nada. Não ia fazer isso. Sem propriedade, sem nada. Não teria sido obra digna de nossas mãos, Jesus falando. Não teria sido obra digna de nossas mãos criadoras se nada lhe tivesse dado. Então, nosso amor não se sentiria tão levado a amá-lo. Então, Deus não ia deixar pôr o filho no mundo sem dar a ele tudo aquilo que pertencia a ele. Né? Então, aqui fala, né, que Deus amou tanto, tanto, tanto o homem, de pôr nele, no homem, a sua própria vida. A sua própria vida. As coisas, quando nada custam e nada se dá, não se amam. Então, se a pessoa fala assim, as coisas quando nada custa, as coisas quando vêm de graça, muito de graça para a pessoa, nada custa para ela, né? Nada se dá, a pessoa não ama. A pessoa só ama quando aquilo que ela faz, né, custa alguma coisa a ele. E é propriamente isto que mantém sempre acesa, sempre viva, a fogueira ardente do nosso amor. Porque muito demos e ainda damos agora à criatura. Então, foi o que Deus fez, né? Deus fez
Deu tanto ao homem, ao criar o homem, e até hoje Deus continua dando a nós, né? Esse amor de Deus não acaba nunca. Nunca por nós, né? Está sempre vivo. Vê então que grande diferença há entre o amor da criatura e do Criador? Jesus dizendo. Diferença que há entre o amor da criatura e do Criador? Se ela nos ama, toma de nossas mesmas propriedades dadas a ela para amar-nos. Mas apesar de que é pequeno o amor criado, comparado com o amor criante, então, Jesus falando, apesar do amor das criaturas ser tão pequeno diante do amor do Criador, no entanto, queremos este pequeno amor. Deus quer esse amor da criatura, mesmo que seja pequeno. Mas bem o suspiramos e cobiçamos. E quando não nos dá, damos em delírio. Então, Jesus fala, né, que ele quer tanto, tanto, tanto esse amor das criaturas por ele, que quando as criaturas não dão esse amor a Deus, Deus entra em delírio. A nós acontece-nos como a um pai amante do seu filho, que dota o filho com as suas propriedades. Então, Jesus está dando exemplo de um pai que ama muito seu filho. E ele dá ao seu filho todas as suas propriedades, tudo que ele tem. E este filho, amando seu pai, frequentemente toma os frutos das propriedades que o pai lhe deu e os manda em dom a seu pai. Então, Jesus está dando exemplo. O pai, né, que é muito rico e dá uma propriedade ali, dá uma das propriedades. Pai, vamos supor, ele tem muitas fazendas. Então, toma uma daquelas fazendas e dá para o filho, né? Aí, o que o filho faz? O filho vai cuidar da fazenda, né? E quando ele colhe lá os frutos, o que ele faz? Ele manda aqueles frutos para o pai, para agradecer o pai, né? Do que o pai deu para ele, fez para ele. Ó, como goza o pai, embora não tenha necessidade, ao receber os dons, no dom se sente amado por seu filho. O dom é o amor falante e trabalhador de seu filho. E o amor do pai cresce sempre por ele e se sente honrado, satisfeito por ter dado as suas propriedades àquele que o ama e que nutre o afeto pelo seu pai. Tá vendo? Então, aquele gesto do filho de mandar aqueles frutos para o pai é uma alegria muito grande. Não que o pai precisa daquilo. O pai tem muitas propriedades, o pai é muito rico, tem muitas riquezas. Ele não precisa daqueles frutos que o filho mandou. Mas aquele gesto de amor do filho, de mandar aqueles frutos para o pai, é uma grande alegria para o coração do pai, porque ele sabe, naqueles frutos, está ali representado o amor que o filho tem pelo pai. O agradecimento que ele tem pelo pai. Isso é uma felicidade para o pai. Quebraria o mais sacrossanto dos deveres, o amor entre filho e pai, e converteria em dor a alegria, a felicidade da paternidade. Mais do que pai, amamos a criatura. E toda a nossa felicidade está no ser reamados. E se não nos ama, e se ele pudesse, converteria em dor nossa paternidade. Por isso, minha filha, quanto mais nos amar, tantos dons a mais envia seu Pai celestial, os quais não são tão agradáveis, porque são frutos de nossas propriedades divinas, dados a você com tanto amor por seu Criador. Vamos entender aqui, né? Jesus está falando aqui, ó. Mais do que pai, nós amamos a criatura. Então, Jesus está falando que ele é mais do que esse pai que fez isso para o seu filho, que ama tanto seu filho. Jesus é muito mais ainda para nós do que esse pai. E toda a nossa felicidade está no ser reamados. Então, toda a felicidade de Deus é que os filhos, né? Nós amamos ele. E se não nos ama, se ele pudesse,
converteria em dor nossa paternidade. Ficou entendendo agora. Então, ele está dizendo aqui, se o filho, Deus ama tanto nós, né, seus filhos. Então, mas se nós não amamos a Deus, o que acontece? Nós tivesse como que eu falo? Se tivéssemos esse poder, nós converteria em dor a paternidade de Deus. Porque a dor de Deus é muito grande, né? Se a gente não ama Ele. Por isso, minha filha, quanto mais nos amar, tantos dons a mais envia seu Pai Celestial, os quais nos são tão agradáveis. Então, Jesus está dizendo, o amor nosso por Deus, né? É tão agradável, Deus leva tanta alegria, tanta felicidade para Jesus. Por quê? Porque são frutos de nossas propriedades divinas, dadas a você, com tanto amor por seu Criador. O que Jesus quer nos dizer? O nosso muito obrigado que a gente fala para Deus, das pequeninas coisas que Deus nos dá, por exemplo, quando você vai beber um copo d'água, você lembra, essa água aqui é o te amo de Deus para mim, o amor de Deus para mim. A gente fala, Jesus coloca também meu te amo nessa água, eu te amo, Jesus. Certo? Quando você vai tomar um alimento, você lembra ali que aquele alimento chegou até a sua mesa, é Deus que trouxe você. Então, te amo, Jesus, eu te amo de Deus para mim, então eu te amo, Jesus, nesse alimento. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Então, a gente reconhecer esse amor de Deus e devolver a Ele o nosso te amo, é a maior alegria para Ele. É isso que Ele quer de nós. Como fala ali daquele pai, que era muito rico, que deu a fazenda para o filho, ele não precisava daquele fruto do filho. Né? Para ele, não ia fazer diferença nenhuma que fruto que o filho mandou. Porque tem muito fruto, tem tudo. Mas para ele tem um valor tão grande aquele fruto, porque o amor que o filho está dizendo para ele que ama ele, está agradecendo ele, assim é nós. A gente agradecer a Deus nas pequeninas coisas da nossa vida é a maior felicidade para Deus. Porque o nosso te amo para Ele. É reconhecer. Deus quer o nosso reconhecimento, o nosso amor para com Ele. Que as pessoas não têm. As pessoas não vê Deus. Pergunta quem enxerga Deus num pássaro, né? O que os pássaros fazem? Deus manda os pássaros para cantar para nós, para alegrar a nossa vida, para embelezar a terra. Para nós, tudo é para nós. Tudo que Deus faz é para nós. As frutas, variedades imensas de fruta que Deus deu para nós. Para quê? Para nossa alimentação. Tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, é tudo para nós. Deus só quer o quê? O nosso amor, mais nada, gente. É só o amor nosso. A gente dizer para ele, sentir esse amor dele dentro de nós. E dizer para ele também, Pai, eu te amo. Obrigado por esse alimento, obrigado por isso. Enxergar esse amor dele, é só isso que ele quer de nós. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.